O capítulo 12 do livro de Enoque fala do início da sua ascensão. Ascensão de Enoque, a qual ocorre então o arrebatamento. Diz assim o versículo 1: Antes de todas essas coisas, Enoque esteve escondido. Este escondido é também um estado mental de separação do próprio mundo ímpio. É uma condição mental que nos mantém afastado da corrupção. E seguindo o versículo, ele diz: E nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado e o que havia acontecido com Enoque. No versículo 2: E ele esteve totalmente engajado com os santos e com os sentinelas em seus dias. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor, o Rei da Paz. Versículo 3: Eis que os sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba da retidão. Então o Senhor me disse: Enoque, escriba da retidão, vai e dize aos sentinelas dos céus. Esses sentinelas, os quais desertaram o alto céu e o seu santo eterno estado mental, os quais foram contaminados com as mulheres. Note que aqui vemos claramente a missão o qual Enoque recebeu. Primeiro ele se manteve afastado, e após recebeu como missão levar a sentença aos sentinelas. E note também que estes desertaram o alto céu e o seu santo eterno estado. Veja que há no céu um estado mental fixado, o qual foi abandonado pelos sentinelas. E no versículo 6 fala: E fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. Casamento é aliança, é compromisso, e que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados. Quer dizer o que? A remissão do pecado e a paz somente será alcançada em dimensões mais elevadas do nosso entendimento. Pois eles não se regozijaram em sua descendência, eles verão a matança dos seus bens amados, lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre, mas não obterão misericórdia e paz. Não há misericórdia para eles, e isto é extremamente terrível. Aqueles que abandonam essa posição de elevação do seu entendimento, quando está acontecendo a remissão de seus pecados, para baixarem a níveis inferiores. Veja que isso pode acontecer com todo aquele que alcança a misericórdia e é então elevado a esse estado mental de remissão de pecado, e que abandona esse caminho para tomar os caminhos mais inferiores. No capítulo 13, a gente nota que Enoque vai e fala a eles, e eles até reconhecem e mostram um arrependimento. E suas súplicas são anotadas tudo por Enoque, e há um tremendo medo e pavor na vida desses sentinelas. Além do muro que se opõe diante deles e da própria misericórdia, necessitando assim de um intercessor. É muito interessante o capítulo 13. No versículo 1 diz assim: E então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: Tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra ti, e ele te amarrará. No versículo 2 fala: Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado. Perderão o socorro e a própria misericórdia. Isso é terrível. No capítulo 14, no versículo 10, está escrito assim: Eles elevaram-me no alto ao céu. Eu prossegui até que cheguei próximo do muro
construído com pedras de cristal. Muro lembra limites que refletem a própria glória. Separação. Veja que há algo que nos separa desta dimensão. Então isso nos faz ver e entender que estamos separados não somente pela elevação, mas também há um muro após chegarmos ao local. Muros de pedras, de cristal, lembra algo que reflete a própria glória e a justiça do Senhor. Então uma língua de fogo, a qual Enoque viu ali, figura o amor do Senhor falando conosco e que tem por objetivo queimar todo o mal que há em nós. Veja que Enoque não apenas foi transladado, mas encontrou obstáculos durante todo esse processo de ascensão para adentrar em certas regiões. Havia portais. Assim, é todos quantos são arrebatados em seu entendimento e que será igualmente elevado. Pela fé, seremos elevados e encontraremos também essas dificuldades igualmente. E note que todo o transcorrer dessa elevação de Enoque, ele mostra que existia um muro de separação e uma porta que dava acesso. Veja que, na medida que vamos sendo levados no nosso entendimento também, para adquirir um entendimento maior, também nos depararemos com portas e portais, os quais se abrem para nós. Tudo através da fé. Cada porta que se abre, abre-se a nossa compreensão acerca de assuntos os quais desconhecíamos. Então, quando a nós é aberta essas portas espirituais da própria compreensão, vamos ter uma visão, irmão, e compreendendo aquilo o qual antes não compreendíamos. Assim é durante todo esse processo. Assim foi com Enoque. Na medida em que ele ia sendo transportado, havia portas e portais. Então veja que toda a compreensão dependerá de atingirmos pela fé essas habitações, né, que transcorre todo o livro de Enoque, fala sobre isso. E vamos alcançando assim níveis maiores de entendimento e de compreensão. No verso 12 ele fala: e aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal, seus muros também, bem como o pavimento, eram formados de pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpago, e entre eles havia querubins e fogo no céu tempestuoso. Uma chama queimava ao redor dos muros, e o seu portal queimava com fogo. Quando eu entrei nessa habitação, ela era quente como fogo e frio como gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me e um tremor de medo apoderou-se de mim. Num céu tempestuoso, no versículo 14, e vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama. Veja que Enoque viu outras entradas, e cada entrada havia chamas, havia portas de acesso que davam acesso. Veja que há várias compreensões que se colocam diante de todo aquele que é elevado. E somente o amor, a chama do amor de Deus, pode nos fazer penetrar naquele mundo de compreensão, naquela habitação